Graça e paz, meus amados, muito bom dia, um bom início de semana aí a todos e um bom início de mês, por coincidência. Hoje, segunda-feira, já 1º de setembro de 2025, na qual, meus irmãos, estou aqui falando com o povo de Deus, porque a Bíblia nos ensina sobre o povo e aqueles que têm a condição desse povo, assim como em Crônicas 7:14 nos trará essa manhã. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar em prol de uma interpretação, de uma hermenêutica, de uma exegese e de também uma boa compreensão de vocês, que vocês recebam como fortalecimento, como semente e um alimento do Espírito Santo. Que assim seja. Pai querido, em nome de Jesus, estou aqui à sua disposição, ao seu serviço, ao serviço do teu evangelho, pois o Senhor colocou no meu coração levar essa palavra diariamente, com exceção do domingo, levando aos meus irmãos, os teus filhos, um alimento. Espera em Cristo que seja um alimento sólido, mas também, se for um leite espiritual para aqueles que estão iniciando, que estão buscando, começando a entender que o Senhor é Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, que temos que nos consagrar como povo do Senhor, como raça eleita, como propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Mas que estes possam iniciar recebendo esse leite espiritual, mas num futuro breve já receba como alimento sólido. E que devemos todos, Senhor, que todos tenham a consciência de confessar Jesus como o único suficiente Salvador e também se batizar, o batismo do arrependimento, de tornar-se uma nova criatura, com a presença do Santo Espírito do Senhor, nos apontando, nos dando discernimento para conduzir nossas vidas aqui como reino do Senhor. E, logicamente, alcançando a salvação eterna, Pai querido. Em nome de Jesus, eu lhe peço e já lhe agradeço por tantos alvos alcançados. Estou aqui ao seu serviço, Pai. Por isso, eu me posiciono como: eis-me aqui, usa-me, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, glória. Essa palavra é muito conhecida e eu particularmente gosto muito dela. E como vocês sabem, o seu Jobson, da Rodograto Transportes, ele coloca logo de manhã um versículo e eu vou, na sequência, dar uma explicação e levo aos meus irmãos na vida pessoal, também meus entes queridos, 2 grupos de família, além do grupo da Rodograto, alguns amigos da Falconseg, e assim vai. Mundo afora, hoje chega até no Paraguai, em muitos estados, e glória a Deus por isso. É a palavra do Senhor que Ele me ensina: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, essa palavra, ela começa com uma preposição, com uma condição: se o meu povo. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é ser povo de Deus. Ser povo de Deus, quem nos esclarece perfeitamente é Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Irmãos, então quer dizer que para ser povo de Deus, nessa condição, e no final aqui, na parte B, vai dizer exatamente os quais são povo de Deus. Se vocês não identificarem assim, certamente que vocês precisam fazer uma autoanálise e entender que vocês não estão sendo, um em particular não está sendo povo de Deus. A parte B diz que para ser povo de Deus tem que proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para ser povo de Deus, tem que estar por aí evangelizando, falando do amor de Deus, dizendo a todo momento que estávamos nas trevas, na escuridão, e hoje estamos na luz, que essa luz é Jesus. Então, essa maravilhosa luz. Então, se você não tiver nessa condição, certamente você não está sendo povo de Deus. Mas eu tenho certeza que eu estou aqui com amados, com amigos, irmãos, que são dentre esses, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, glória a Deus por isso. Eu sou impactado com esse si, com essa preposição, com essa condição, porque eu acredito muito que para ter a terra sarada, essa palavra aqui está nos dando uma condição, como se fosse uma preparação da terra. Não sei se todos conhecem, mas os que conhecem sabem que tudo que consumimos neste mundo vem da natureza, vem da terra. E a terra, para ter um bom fruto ou para ter frutos, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser arada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, seja por chuva ou seja por um processo de irrigação. Ela precisa ser tratada tirando ervas daninhas, ela precisa ser de toda forma, tirar as invasoras, que dentre elas tem as daninhas, mas também tem outras invasoras. Por exemplo, se você planta um determinado capim, alguma roça e tudo, certamente que pode ter resíduos da anterior, aí vai começar a nascer e você tem que tirar, porque senão vai comprometer o novo plantio, o novo fruto que você está plantando, seja o fruto, o alimento humano ou também se tratando de terra para o alimento animal, vamos dizer assim. Então tudo tem que ser bem cuidado. Eu tenho uma propriedade na qual eu estou lá toda semana cuidando, tirando ervas daninhas, tirando invasoras, adubando uma parte, melhorando outra. Então, para a gente ter essa terra sarada, a condição em nós como ser humano é exatamente essa, é a condição de fazer as coisas dentre sendo o povo de Deus. Então, primeiro que ele diz o quê? Que se chama pelo meu nome. Olha bem, Isaías 43, no verso 7, vai falar quem são esses. Olha bem, o nome, o título do capítulo 43 já nos dá uma ideia. Olha bem, só Deus resgata Israel. Meus irmãos, Israel quer dizer exatamente o povo de Deus, se tratando da Bíblia Sagrada. Logicamente que trata literalmente do país em si, mas em outros contextos, dentro do geral, trata-se do povo de Deus. Isaías, no verso 7, eu vou ler desde o 6 para vocês entenderem. Ou desde o 5,
olha bem, para ser esse povo de Deus. Quem são esse povo de Deus? O que Deus faz para resgatar esse povo de Deus? No capítulo 43, no verso 5 de Isaías, diz: não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e o ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Ou seja, ele está dizendo que ele dirá. Por exemplo, você tem um devocional como este, a palavra vai chegar em alguém que Deus já está resgatando, ou do ocidente, ou do oriente, ou do norte, ou do sul, porque o Espírito Santo vai dizer dentro de nós, ou dentro desses que de mim, ele já disse desde quando eu tinha 32 anos de idade, em 2007, então ele disse: não retenhas. Então eu não fui retido mais e vim para essa maravilhosa luz. Entendi que eu sou dentre esses chamados, todos que são chamados pelo meu nome. Ou seja, a gente ser reconhecido como: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, este serve a Deus, esta serve a Deus. Então, isso é ser chamado pelo meu nome. E se humilhar, quem nos dá uma declaração boa sobre isso é o próprio Tiago, irmão de Jesus Cristo, que se converteu apenas depois que Jesus fez o processo da crucificação. E ele diz no capítulo 4, no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aqui dá uma conotação sobre aquela passagem bíblica que o Senhor também diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então é isso, a gente tem que se humilhar na presença de Deus, ser, dentro da humilhação, ser o mais humilde possível perante as pessoas, porque quem se humilha é quebrantado, e quem é quebrantado e se humilha, com certeza busca a característica da humildade. E dentre as humildades, ou dos humildes, a palavra já nos ensina, em Mateus 5, no verso 9, próprio Jesus disse: olha a condição desses que são humildes. Mateus 5, oh, glória, Jesus Cristo de Nazaré diz para mim e para vocês nessa manhã que bem-aventurados, ou seja, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, e a gente vai na sequência dos humilhados, os que se humilham, os humilhados serão exaltados e tudo mais. E a segunda Crônica 7:14 continua dizendo que depois, na sequência, aqui não tem a sequência em si, mas é você fazer tudo isso e orar. Orar é a maior conexão que a gente tem, é a gente dar autorização para Deus operar sobre uma determinada causa, porque na verdade tem disso. Deus é muito educado. Deus ele pode até te abençoar numa área ou outra sem você pedir, mas quando você pede, é a mesma coisa de você estar autorizando. Senhor, alcança o coração do meu filho, da minha filha. Senhor, me dê a resposta sobre uma determinada causa. Então isso é você dar orar, é você dar autorização
para o Senhor operar numa determinada área da sua vida e da minha vida. E me buscar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos. Buscá-lo é fazer todo esse processo, estar firme com ele e se converter dos maus caminhos. Aí, logicamente, que todos já sabem o que é, e ele vai dizer a condição dele para isso. Olha bem, daí ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, como eu mencionei sobre a terra, o próprio solo da agricultura em si, ou da pastagem, então essa terra vai ser sarada, vai ser tratada, vai ser balanceada, não vai faltar nada. Não vai faltar cálcio, não vai faltar fósforo, não vai faltar nada. Essa terra vai estar balanceada e dando frutos. Irmãos, o Senhor tem falado grandemente no meu coração nos últimos dias sobre uma observação. Eu sempre tive essa observação sobre uma passagem bíblica que vai falar que o que vale é a salvação eterna. Amém, glória a Deus, está tudo bem. Aqueles que são alcançados, ou como nessa parábola que eu quero dizer, mas eu vou falar de forma resumida já para ir fechando o raciocínio, aqueles que foram chamados ali com 12 anos de idade, ou com menos até 12 anos, a gente fala por questão de ter o batismo do arrependimento. Essas pessoas vão tendo a terra sarada ao ponto de que todos os seus frutos já sejam abençoados, que não são conduzidos aos males que a nossa carne, a nossa natureza caída nos insere, e assim também as nossas emoções, a nossa alma, por questões externas que a gente tira de si para uma forma de descontrole, na qual os nossos frutos, ou seja, a nossa geração, ela não seja tão tratada, que ela não vai ser tratada por conta dessa condição, que se você não tiver sendo dentro desse povo que chama pelo nome de Deus, que é chamado pelo nome de Deus, que se humilha, ora, busca a face do Senhor e se converte dos maus caminhos, essa terra não é sarada, não é tratada. Então, meus irmãos, a minha preocupação hoje são com as nossas descendências, as nossas gerações vindouras, na qual, se a gente se posicionar tratando a nossa terra, sendo nessa condição da preposição, se o povo de Deus, dentre aqueles, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Então, se a gente começar a fazer isso, eu já cheguei tarde, infelizmente, por um lado, porque ele já tinha muitas consequências de uma vida errônea, de uma vida de pecado, de uma vida deixando a minha natureza prevalecer e além das minhas feridas emocionais. Mas de todo jeito é tarde por um lado, mas espero em Cristo que Deus alcance o coração de todos os quais tiveram consequências, que basicamente é a descendência. Mas em nome de Jesus estou aqui buscando, entendendo todo este caminho, buscando esse entendimento na presença do Senhor, para que eu possa de alguma forma ir a todo mundo e pregar esse evangelho, que é ciência pura, que é a presença espiritual de Deus em nós, e que essa junção faz com que nossas terras, ou seja, a nossa descendência, além dos frutos que a gente mesmo dá, a gente também vai estar propiciando um solo fértil na nossa descendência, na nossa geração vindoura. E eu fecho essa mensagem nesse dia, desejando desde já uma abençoada semana a cada um de vocês, e que vocês se encham da presença de Deus, da palavra de Deus,
dos ensinamentos de Deus Pai, Deus Filho e da presença do Deus Espírito Santo em cada um de nós. E que assim seja. Amém. Abraços e até amanhã.